Olá, meus queridos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa campanha de 31 dias de oração e semeadura, e o nosso texto bíblico sugerido para hoje, o sexto dia da nossa campanha, é Mateus 13, de 1 a 23. Leia o texto todo, por favor. O nosso destaque é para o versículo 23, onde Jesus Cristo disse: "E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um." Essa campanha, você já deve ter entendido, ela é especialmente dedicada à oração e à semeadura. Então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar de forma mais efetiva nestes dois assuntos. Eu creio que nós estamos vivendo profeticamente um tempo de grandes liberações. Os céus, eles estão carregados com chuvas de bênçãos. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra e que você abrisse o seu coração e o seu entendimento e usasse também a sua fé para que esse mover de Deus regue toda a sua terra e abençoe-a com multiplicação, com favor sobrenatural. Uma vez o Senhor usou a boca do profeta Ezequiel para declarar: "Farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênçãos." Eu creio que esta palavra viva, ela está operando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em todos os aspectos, até mesmo na nossa vida financeira. Receba aí pela fé, no nome de Jesus, estas chuvas de bênçãos. É o Senhor, o nosso Deus, quem abençoa a nossa sementeira, faz multiplicar a nossa semente, traz honra sobre a nossa cabeça e coloca fruto nas nossas mãos. É o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação e também da nossa fé em Deus. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia, ela está repleta de sementes. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, você vai encontrar sementes por todos os lados. Algumas vezes as sementes são naturais, por exemplo, como aqueles grãos que foram armazenados por José lá no Egito para garantir subsistência, para garantir alimento durante o período de fome. Naquele caso, eram sementes naturais. Mas existe também na Bíblia algumas expressões relacionadas à semeadura que são proféticas, são sementes assim chamadas espirituais. Você lembra quando Jesus Cristo disse: "Se o grão de trigo cai na terra, mas não morre, fica sozinho, mas se morre, dá muito fruto." Nesse sentido, Jesus estava falando profeticamente dele mesmo, como sendo a semente que cairia à terra. Ele estava se referindo à morte no Calvário e o sacrifício que ele faria por amor de todos nós. Normalmente, quando você lê na Bíblia sobre sementes, há uma associação, às vezes direta e às vezes indireta, às bênçãos que Deus tem reservado para nós, os seus filhos. Fato é, queridos, que se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar sementes para todo lado. Eu não sei se você já reparou, mas Jesus Cristo, durante as suas pregações, fazendo os seus sermões, ele citou várias vezes as sementes e também a semeadura. Ele comparou o reino dele com sementes. Há comparações entre a fé com um grão de mostarda, você deve se lembrar. Na parábola do semeador, ele fez uma comparação da semente com a palavra que era pregada. Enfim, esse princípio da semeadura, ele está em todos os lugares. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe bem especial nessa parábola do semeador, que às vezes passa despercebido, que é a guerra espiritual que está ligada ou associada à nossa semeadura. Se você já leu calmamente, observando a parábola, você vai ver que algumas sementes também foram atacadas, inclusive comidas, não é? Pelas aves. Na verdade, isso tudo simbolicamente é uma ação no mundo espiritual contra as nossas sementes, para que elas não germinem e também para que elas não frutifiquem. Aliás, você sabe que o ladrão ele não vem, senão para roubar, matar e destruir. E se ele alcançar a semente,
com certeza ele vai destruir para que o fruto tão esperado, tão desejado, não apareça, não venha nas nossas mãos. Também há uma associação nesse aspecto, quando eu falo de guerra espiritual ou de batalha espiritual, com a oração da fé, a oração incessante, a oração que eu e você devemos fazer acompanhando a nossa semeadura. É muito importante que você entenda que oração e semeadura na Bíblia caminham lado a lado. É importante você orar e também é importante você semear na presença de Deus. Eu queria destacar uma verdade para você pensar. Toda semente tem potencial para se tornar uma colheita maravilhosa. Guarde isso. Toda semente tem potencial para se tornar uma colheita sobrenatural, maravilhosa. Entretanto, você precisa guardar essa verdade também dentro do seu coração. Não haverá fruto se não houver plantio. Ainda que haja plantio, tem que haver cuidado da semente. A lavoura tem que ser cuidada para que o fruto seja multiplicado e garantido. Existem muitas promessas na Bíblia associadas a esse plantio e também a essa colheita. Há um versículo que a gente cita muito nas celebrações, que eu queria lembrar você, está em 2 Coríntios 9, no versículo de número 10. Paulo disse, aquele que supre a semente ao que semeia, que no caso é Deus, e pão ao que come, no caso somos nós. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá, isso é uma promessa, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu quero abençoar você nesse encontro, profetizando esta bênção sobre a sua semente e também sobre a sua sementeira. Eu sei que dá muito trabalho encher estes celeiros. Nesse caso, quando eu digo dar trabalho, eu confio plenamente no agir do Espírito Santo, abençoando e multiplicando nas nossas mãos a nossa prosperidade. Entretanto, não adianta você cruzar os braços e esperar cair do céu, não. Embora o Senhor tenha garantido provisão para a nossa vida, porque o pão nosso, Ele dá dia após dia. A Bíblia também ensina, então é importante saber o que está escrito e também está escrito, não é? Porque as verdades elas vão se completando. Aquele que semeia pouco, disse o Paulo, também colherá pouco. É proporcional. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Isso é uma forma de você entender que Deus pode multiplicar na nossa mão toda a semente e trazer à existência o fruto desejado, mas isso vai exigir de nós trabalho, dedicação, fidelidade ao Senhor e, no caso da campanha, oração e semeadura espiritual. Esse é um princípio verdadeiro, essa verdade ela está ativa no mundo espiritual permanentemente. É assim o reino de Deus. Ele envolve plantar e colher. A partir desses dias agora, a partir de hoje principalmente, e nesses próximos dias, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de plantio e de colheita. Agora é hora da gente orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, a Tua palavra é maravilhosa e nossas mãos estão estendidas para receber as chuvas de bênçãos que foram profetizadas na Tua palavra e que estão guardadas e gravadas aqui dentro do nosso coração. Nós cremos absolutamente nessa Tua graça multiplicadora que faz superabundante os frutos nas nossas mãos, mas eu também peço que o Senhor dê sabedoria a esta vida que está orando comigo para que ela entenda o princípio do plantar e do colher, para que ela entenda o poder de multiplicação da semente, mas também saiba cuidar dela com fidelidade. Eu sei, Senhor, que as sementes que são comidas, elas não produzem o resultado esperado. Existem sementes que são para o nosso sustento e outras que são para a nossa prosperidade. E eu peço ao Senhor que unja essa cabeça com óleo, para que esse cálice transborde e essa pessoa saiba absorver, abraçar, receber
toda boa dádiva e todo dom perfeito que do alto vem descendo para enriquecer, para suprir, para ser também canal de bênção na vida de outras pessoas, até porque quando o Senhor abençoa a nossa sementeira, o Senhor não está pensando apenas em nós, mas também naqueles a quem nós iremos abençoar através dos frutos que o Senhor tem dado de maneira tão generosa e fiel. Querido Espírito Santo, junto com essa prosperidade, estabelece nesse coração princípios de fidelidade. Eu oro, Pai, para que aquele que recebe do Senhor a semente e sabiamente utiliza do teu favor, com certeza ele terá sempre e de forma abundante, graça sobre graça, para um viver vitorioso. É assim que eu oro para que o teu filho e a tua filha, para que essa família viva vitoriosamente. E não existe outra maneira de nós sermos assim, tão abençoados, senão ouvindo a tua voz, seguindo os teus passos, o teu conselho, vivendo os teus estatutos, os teus preceitos. E para isso eu te peço, Deus, junto com essa graça que revela a palavra, manifesta também o poder de obedecê-la. Manifesta também, Senhor, o teu favor de forma surpreendente, para que mesmo em dias de adversidade, de luta, esse teu servo, essa tua serva continuem vivendo vitoriosamente. É apoiado na tua palavra, é debaixo dessa unção, é dentro dessa campanha de fé, de semeadura e colheita, que eu estou abençoando todos aqueles que estão orando comigo, que estão em campanha comigo, profetizando o teu favor, multiplicado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É assim que eu creio, é assim que eu abençoo todos aqueles que creem comigo e oram comigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus continue abençoando você ricamente e, se Ele permitir, amanhã nos encontramos novamente. Um grande abraço e até lá.